Capítulo 7, o sinal. Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dai-me um sinal de que és tu que falas comigo. Juízes, capítulo 6, no versículo 17. Pedir um sinal a Deus é um sinal de dúvida. É como um contrato assinado por duas partes, coassinado por testemunhas e, acima de tudo, certificado pelos registradores, ou seja, um sinal de que as partes desconfiam umas das outras. Nem a aparição do anjo do Senhor, nem a sua conversa com ele, convenceu Gideão de que se tratava do enviado de Deus. Por outro lado, não podemos condená-lo por essa fraqueza. Afinal, ele não tinha a unção do Espírito Santo e estava sob extrema opressão de seus inimigos. Além disso, havia a idolatria que prevalecia dentro de sua própria casa, pois seu pai era seguidor de Baal e Aserá. De qualquer forma, seu pedido não foi considerado por Deus como um insulto, considerando a resposta positiva que recebeu. Mas sob quais condições o sinal ocorreu? Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que voltes. Juízes, capítulo 6, versículo 18. Gideão queria mais, muito mais do que palavras. Ele queria ter a mais absoluta certeza da autoridade divina naquela pessoa com quem estava conversando. E uma maneira de confirmar isso era apresentando a sua oferta. Se aquela pessoa realmente tivesse vindo da parte de Deus, sua oferta serviria como combustível para o fogo de Deus. O fogo é o resultado da combustão, a criação simultânea de calor e luz. É frequentemente usado na Bíblia como um símbolo da presença de Deus, pois sua presença queima o impuro e ilumina o caminho dos puros. O fogo sempre foi usado como um sinal da presença física de Deus diante dos homens. Na aliança feita com Abraão, Deus passou entre as partes dos animais na forma de uma tocha acesa. O fogo desceu sobre Sodoma e Gomorra. Deus apareceu a Moisés numa sarça ardente. O fogo consumiu Nadab e Abiú. O fogo estava presente na consagração do templo. O fogo desceu do céu para consumir a oferta do profeta Elias. Era fato que o Deus de Abraão se manifestava através do fogo. Por isso, Elias desafiou os profetas de Baal, propondo que o Deus que enviasse fogo do céu para queimar o sacrifício provaria ser o verdadeiro Deus. O fogo era essencial em todas as ofertas de sacrifício, por causa de sua importância simbólica. Nos tempos cristãos, o fogo manteve seu poder simbólico. No testemunho de João Batista, o Senhor Jesus batizaria com o Espírito Santo e com o fogo. O Senhor faz de seus ministros labaredas de fogo. O fogo que não se apaga e o fogo que provará
o trabalho de todos e etc. Gideão sabia que somente o verdadeiro Deus se manifestaria através do fogo. Por isso, suplicou ao anjo do Senhor que não fosse embora até que ele lhe trouxesse a sua oferta. Apesar da situação econômica de Israel naqueles dias, Gideão preparou um cabrito e pães ázimos. Ele tipificava o sacrifício do Senhor Jesus. No animal, o sangue; nos pães ázimos, o corpo do Filho de Deus. Quando a Bíblia menciona pães ázimos, está falando de pão sem fermento. Isso significa pureza na oferta, pois o objetivo do fermento é aumentar o volume e a aparência do pão. Na lei das ofertas, o uso de fermento era proibido. Deus exige pureza nas ofertas, que sejam livres de fermento, livres de hipocrisia. Gideão voltou com as suas ofertas preparadas e as apresentou ao Senhor. O cabrito havia sido cozido e colocado em uma cesta com os pães ázimos, e o caldo estava em uma panela, o qual ele apresentou ao Senhor. Mas o Senhor lhe ordenou que colocasse a carne e o pão em uma rocha e derramasse o caldo sobre ela. A rocha simbolizava o altar do sacrifício, a pedra angular, o Senhor Jesus. Com a ponta do seu cajado, o anjo tocou a oferta e o fogo subiu da rocha, do altar, não do céu, e consumiu a oferta. Em outras palavras, quando apresentamos uma oferta de sacrifício a Deus no altar, o fogo se eleva como sinal que confirma a aceitação de Deus em relação à nossa oferta. A oferta representa a vida inteira da pessoa. É por isso que é chamada de oferta de sacrifício, pois representa a vida do ofertante. O fogo de Deus sobe do altar e penetra o mais íntimo do ofertante. Esse fogo, ou sinal de Deus, é a certeza absoluta, a fé sobrenatural, a convicção de que o Senhor aceita a oferta e confirma o cumprimento de sua promessa ao ofertante. Se a oferta é impura, se contém fermento, o fogo do altar não a consome, pois Deus não aceita ofertas impuras. E o ofertante desce do altar sem o sinal de Deus. Isso significa que a sua oferta foi em vão. Deus abençoe a todos.